queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado com o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, sempre analisando o texto em seu contexto, para que possamos compreender melhor a vontade de Deus para nossas vidas, edificar o nosso conhecimento e fortalecer a nossa fé. Quero informar aos irmãos que na descrição deste vídeo vocês encontram a bibliografia com a lista de autores e teólogos consultados para a preparação das aulas. Para encontrar todas as aulas do canal A Verdade que Fortalece de forma rápida, basta digitar no YouTube #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, em letras minúsculas e entre aspas. Peço também que deixem seus comentários, dúvidas e sugestões. Buscamos sempre fazer nossas aulas com excelência, enfrentando muitos desafios, e a participação de vocês é muito importante para o nosso crescimento. Comentem, perguntem e compartilhem suas sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal, fazer suas anotações durante a aula e, ao final, deixar o seu gostei ou não gostei. Participem dessa obra conosco, evangelizando, transformando e fortalecendo vidas por meio do estudo da Palavra de Deus. Divulguem o nosso canal, certamente receberão o galardão do Senhor. Agora vamos orar e iniciar nossa aula. Senhor Deus maravilhoso, Pai, mais uma vez nos apresentamos diante das tuas faces para glorificar teu santo e poderoso nome. Suplicamos que a nossa mente esteja atenta a esse estudo para a edificação de nossa fé, que nossa vida seja transformada de acordo com a palavra, que sejamos verdadeiramente a carta aberta de Cristo, que todos possam ler em nós a sua verdade, que nossa comunhão reflita Cristo através do testemunho diário. Nós te pedimos e te agradecemos por sua graça derramada em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa aula de hoje, veremos que a volta de Cristo não é apenas um tema de estudo, mas a base para a nossa obediência diária. Paulo relembra aos seus irmãos da importância do serviço contínuo e que a igreja é uma família em que o relacionamento é pautado pelo amor. Só a família é saudável se o relacionamento for saudável. Depois de falar sobre a esperança futura dos cristãos salvos e a maneira que devemos aguardar a volta do Senhor Jesus, Paulo termina sua carta tratando da comunhão na família cristã. Veremos a perspectiva da relação dos cristãos com a liderança da igreja, entre si e a relação dos crentes com Deus, e, por fim, a relação da liderança da igreja com os crentes. Abordaremos conselhos que expõem, de maneira breve, cada uma dessas relações, ressaltando a responsabilidade que todo cristão e toda a igreja tem ao ponderá-los cuidadosamente. Paulo nos lembra que a igreja é uma família e, como toda família, ela só é saudável se os relacionamentos forem pautados pelo amor. Falaremos do testemunho de vida diante dos líderes cristãos, valorizando-os. O testemunho de vida diante de outros cristãos, ajudando-os em suas dificuldades. O testemunho de vida diante de Deus, vida constante de alegria, oração e ações de graças. E, por fim, apontaremos acerca das profecias reveladas pelos apóstolos e profetas no Espírito, na qual cabe a cada um de nós a responsabilidade aceitar o que vem de Deus e rejeitas o que é do mal, julgar todo ensinamento, para que possamos fazer a vontade de Deus com discernimento. Só poderemos fazer isso comparando o ensino com a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Isso fará que vivamos à luz do retorno de Cristo. Esses são os assuntos da nossa aula de hoje. Encorajamento à fidelidade. Vamos ler os versículos de nossa aula hoje para posterior análise. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 ao 22, Paulo nos diz: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos,
a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Agora iremos destacar os pontos importantes para comentarmos detalhadamente. Vimos nos versículos 12 ao 22 do capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses o tema significativo, vivendo à luz do retorno de Cristo. E Paulo ensina a base da ação obediente do cristão, apoio aos irmãos que trabalham no Evangelho. Destaque dos versículos 12 e 13, paz entre os discípulos, correção e edificação dos cristãos fracos e desobedientes. Versículos 8 ao 14, o perigo da vingança. Versículo 15, alegria entre os seguidores de Cristo. Versículo 16, orações incessantes. Versículos 17 e 18, aceitação do Espírito Santo e da sua revelação. Nos versículos 19 e 20, discernimento para distinguir o bem e o mal, assunto em destaque nos versículos 21 e 22 do capítulo 5 dessa epístola. Entrando agora no nosso tema, Paulo nos apresenta princípios sobre como lidar com nossos líderes espirituais, com nossos irmãos e com todas as pessoas. O que os outros veem em nossa vida, nosso viver diário e nosso testemunho são desafiados nas áreas social, pessoal e espiritual. Nosso viver diário e nosso testemunho são desafiados nas áreas social, pessoal e espiritual. Paulo apresenta alguns poucos princípios em relação aos nossos líderes espirituais, aos nossos irmãos em Cristo, os fracos e desamparados, e a todos os homens. Vemos que há distinção entre pessoas cuja fé, amor e esperança estão produzindo muito fruto, que são, portanto, exemplo para outros. E aqueles que, embora considerados irmãos, são caracterizados pelas falhas que exigem especial consideração, pois andam desordenadamente, sendo fanáticos, intrometidos e ociosos. São aqueles desanimados e os fracos que encontramos na igreja. Paulo, primeiramente, destaca duas atitudes imprescindíveis que os crentes devem ter em relação aos líderes espirituais da igreja. A primeira atitude é de respeitar seus líderes pela obra que realizam. Um líder sábio não esbraveja ordens, mas suplica com carinho. A razão da obediência e respeito aos líderes não é por prestígio pessoal, mas pelo trabalho que ele realiza, que o faz digno de respeito e honra. Os líderes são dádiva de Deus à igreja. A liderança desempenha um trabalho e não se trata de privilégios a ser desfrutado. São servos a serviço de todos os irmãos. Trabalham entre os irmãos e não acima deles. Não são dominadores do rebanho, mas servos do rebanho. Não são líderes para explorar as ovelhas, mas para apacentá-las. A liderança é um serviço ou ministério de presidência dada por Deus, exerce a função de um pai espiritual na igreja, delegada por Deus, exercida no Senhor. A autoridade precisa ser firme e, ao mesmo tempo, com doçura. Quando um líder deixa de ser orientador, ele se torna um ditador. A liderança tem um trabalho de exortação e encorajamento, despertando a mente dos irmãos a obedecerem aos ensinamentos de Deus, corrigindo aqueles que estão em caminhos errados, desviando ou em perigo de sair do caminho. Portanto, corrigindo com a autoridade delegada dada por Deus. O líder é aquele que tem direito e autoridade para confrontar os membros da igreja, corrigindo, encorajando e consolando conforme a necessidade. Contudo, devemos tratá-los honrando seu cargo, obedecendo-os respeitosamente. A segunda atitude imprescindível que os cristãos devem ter é o dever de amar e demonstrar respeito profundo aos seus líderes espirituais.
Pois uma igreja saudável tem uma liderança saudável e cristãos que amam e respeitam sua liderança em grande consideração. Honrar os líderes não há nada de errado, desde que a glória seja dada a Deus. A liderança tem grande responsabilidade e uma tarefa difícil, batalhas, grandes pesos e deveres, e muitas vezes com pouco encorajamento dos irmãos. Precisamos ser intercessores e incentivadores de nossos líderes, amando-os e obedecendo-os, colocando-nos debaixo de sua direção, a fim de que realizam seu trabalho com alegria. Aos que não acatam sua liderança, falam mal, murmuram e criticam, desonram seus líderes, e Paulo dá uma ordem e não um conselho para esses: vivei em paz uns com os outros. Em outras palavras, vivam sem reclamações, sigam as instruções dos líderes, para que a paz e a harmonia venham reinar. Os líderes devem ser respeitados, a menos que estejam claramente fora da vontade de Deus. E quando encontramos divisões e dissensão em uma igreja, normalmente é consequência de egoísmo e de pecado dos líderes, membros da igreja ou dos dois. Paulo também menciona o modo que os cristãos devem se relacionar entre si. A disciplina mútua deve ser exercida por todos os membros. Somos capacitados para exortar-nos uns aos outros. Temos esse pensamento baseado no que encontramos em Romanos, capítulo 15, no versículo 14. Os membros mais velhos devem ensinas aos mais novos, baseado em Tito, capítulo 2, versículos 3 ao 5, encorajando-os quando estiverem em dificuldades. A igreja deve ser uma família ordeira. Os insubmissos à palavra e aos líderes devem ser corrigidos, pois podem se tornar pedra de tropeço para os demais membros. Nessa passagem bíblica, parece que a referência especial aponta para quem é preguiçoso e negligencia o seu dever, os desocupados ou preguiçosos que recusavam a trabalhar. Esses devem ser admoestados. Há crentes que se enfraquecem com as provas e perdem a alegria, o ânimo e o entusiasmo. Esses não devem ser abandonados e esquecidos, mas consolados e reanimados. Provavelmente Paulo estava se referindo àqueles que estavam preocupados com seus parentes que haviam morrido. Em vez de repreender os desanimados, o melhor é aproximarmos deles e lhes falar com ternura. Devemos ensinar as almas que enfatizam o lado negativo das coisas quando as coisas ficam difíceis e jogam tudo para o alto, ensinando que as provações da vida contribuirão para o seu crescimento e fortalecimento da fé. Os fracos devem ser amparados. Alguns fracos caíram na sedução deste mundo e enveredam para o legalismo religioso, perdendo a alegria da liberdade em Cristo. Esses devem ser tratados com longanimidade e paciência. Devemos olhá-las com o olhar de Deus, não por aquilo que elas são, mas para aquilo que elas poderão vir a ser. Um líder amanhã. Precisamos exercitar a paciência, oferecer a outra face, andar mais uma milha por esses e abençoar mesmo aqueles que nos amaldiçoarem. Não deve se pagar mal com mal. Muitas vezes o líder não é compreendido, não é amado e nem encorajado. Paulo foi exemplo, sofreu acusações, pressões, ataques e censuras, chamado de tagarela, preso e difamado. Porém, jamais deixou que isso interferisse em sua maneira de agir, nos seus sentimentos e nas suas motivações. Não podemos tratar mal porque fomos feridos e nem alterar o curso de nossa atitude, porque as pessoas nos atacam. Temos como referência Romanos capítulo 12, versículos 17 a 21. Há líderes que machucam as pessoas e humilham de seus liderados. Há líderes possessivos, presunçosos, megalomaníacos e truculentos. Não devem ser assim. Aqueles que foram chamados com o propósito de serem objetos de graça precisam ser canais de graça na vida de outras pessoas. Os perdoados precisam perdoar. A vingança no Antigo Testamento tinha sido limitada pelo equivalente olho por olho, dente por dente. Mas na Nova Aliança o ensino é seguir sempre o bem. O crente deve ser o benfeitor, fazer o bem para os irmãos da igreja e também os de fora da igreja. Devemos ter o bom testemunho dos de fora da igreja. Vida irrepreensível,
tanto dos membros e principalmente dos líderes. O mundo não lê a Bíblia, lê o cristão. A nossa vida precisa ser conforme nossa palavra e nossa pregação. Quanto à nossa relação com Deus, não importa a situação o cristão vive, nós sempre teremos motivos para nos alegrar. A alegria é uma das reações naturais na vida de quem tem a salvação em Cristo. Ser alegre é um mandamento, uma ordem. Não temos opção de sermos uma pessoa triste. Não ser alegria é uma desobediência explícita a um mandamento apostólico. O evangelho que abraçamos é de boas novas de grande alegria, como viveremos tristes. O reino de Deus está dentro de nós, é alegria no Espírito Santo. A alegria é independente das circunstâncias, é ultracircunstancial. Só o cristão consegue viver assim. O cristão deve manter também um espírito contínuo de oração. Não se trata de estar ajoelhado 24 horas por dia, mas sim de manter a mente e o coração voltados para Deus enquanto realiza atividades cotidianas, como trabalhar, dirigir ou descansar. É uma atitude constante de reconhecimento de que dependemos de Deus em tudo, buscando sua direção e vontade em cada decisão. É manter um diálogo interior contínuo, confessando pecados, agradecendo ou pedindo ajuda no momento em que surgem, vivendo em um espírito de oração. Oração no Espírito envolve orar com a ajuda do Espírito Santo, buscando o que é da vontade de Deus, em sinceridade e verdade. A oração contínua é descrita como viver permanentemente o amor, fazendo bem cada coisa, recomeçando sempre e oferecendo tudo por Deus. O cristão não deve estar confinado a horários fixos de oração. Isso pode promover a religiosidade, mas orar em qualquer tempo e lugar, aspirando por Deus em ter comunhão com Ele e não por suas bênçãos. O cristão também deve dar graças a Deus em todas as circunstâncias. É louvar a Deus em todo instante, pois Ele é poderoso para transformar os vales em mananciais, cavar poço no deserto e transformar mal e bem. A adoração, a comunhão e a gratidão são evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Temos por referência Filipenses capítulo 5, versículos 19 e 20. Temos sempre motivos para agradecer, louvar e adorar a Deus, pois Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como vimos em Romanos capítulo 8, versículos 28. Paulo também nos orienta a não apagar a influência do Espírito Santo em nossas vidas. Trata-se um alerta para que o cristão não oponha resistência, desobedeça ou abafe a ação e a influência do Espírito Santo em sua vida. Paulo usa a metáfora do fogo, indicando que, embora o Espírito Santo habite em nós, sua chama pode ser diminuída ou suprimida por atitudes contrárias à vontade de Deus. O fogo fala de pureza, poder, luz e calor. Ilumina, aquece, purifica e alastra. Apagamos o fogo quando removemos o combustível, jogando terra ou tirando o oxigênio. Ao ceder ao pecado, deixamos de orar e obedecer à palavra, perdemos tempo com distrações e entretenimentos, substituindo o tempo com Deus por distrações e entretenimentos. Apagar traz também a ideia de inatividade, suprimir, não exercitar os dons que foram entregues à igreja para benéfico da comunidade. Precisamos nos esforçar para manter a chama do Espírito acesa em nossa alma, para cultivar a intimidade e comunhão diária. Devemos alimentar o altar. Assim como os sacerdotes no Antigo Testamento colocavam lenha no altar diariamente, a presença do Espírito deve ser renovada diariamente com oração, adoração e leitura da palavra. Manter o entusiasmo, buscar esse enchimento contínuo, impede que a vida espiritual se torne morna ou inativa. Manter-se cheio do Espírito envolve ser grato e constante na busca a Deus através da oração e gratidão. Evitar atitudes que entristecem o espírito, comportamentos carnais e hábitos do passado, mentira, amargura, ira, linguagem própria, que entristecem o Espírito Santo.
não resistir à sua voz, quando o Espírito Santo guia, convence do pecado ou direciona, resistir ou ignorar essas direções apaga sua influência. Não ignorar os dons. Paulo adverte a não desprezar as profecias e a cuidar dos dons espirituais que Deus deu, reavivando-os sempre. Viver uma vida de obediência e renovação. Viver no Espírito, não na carne. Andar no Espírito é uma escolha diária de render-se a Cristo, mortificando os desejos carnais. Andar em santidade, mantendo a consciência limpa, o termômetro da presença de Deus, e confessar pecados prontamente para não esfriar espiritualmente. Ouvir a palavra, permitir que o Espírito ilumine o entendimento das Escrituras, em vez de depender apenas da sabedoria humana. Cooperar com o Espírito Santo, porque ele nos ensina a viver uma vida que agrada a Deus. Outro ponto abordado por Paulo foi não desprezar as profecias. Essa instrução bíblica exorta a não ignorar, rebaixar ou tratar com desdém a orientação divina dada através da proclamação profética, visando edificação, exortação e consolação. A ordem é equilibrada com o teste de todas as coisas, retendo apenas o que é bom. A profecia no Novo Testamento refere-se principalmente à proclamação da vontade de Deus, trazendo conforto, conselho divino e direção, não apenas predição do futuro. O não desprezar significa dar ouvidos, considerar com atenção, em vez de ignorar ou tratar com desprezo a palavra inspirada. O ato de não desprezar não significa aceitar cegamente. A ordem bíblica inclui: ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, discernindo se a profecia está de acordo com a Bíblia. Não existem novas revelações de Deus, tudo está contido na Bíblia. A revelação é a Escritura. Por isso, devemos restaurar a supremacia da palavra nas igrejas, na pregação nos dias de hoje. Por essa razão que Paulo diz que o crente precisa do discernimento espiritual para estar atento e perceber o que o pregador fala. Enquanto um profeta fala, os ouvintes devem julgar. Essa postura encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, no versículo 29. Não podemos aceitar como verdade absoluta tudo que for dito em nome de Deus. Precisamos ser maduros e exercer pleno discernimento, como os crentes bereanos que consultavam as Escrituras para conferir os que os pregadores diziam. Exemplo encontrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Nossa mente tem que ser iluminada pela verdade da palavra. Temos a capacidade de avaliar e julgar conforme a sã doutrina. Quando os cristãos não examinam e nem julgam os profetas, heresias perniciosas crescem no meio do povo de Deus. E por último, Paulo enfatiza que o cristão deve fugir de toda forma do mal. O cristão deve ser zeloso com entendimento, ter um testemunho que confirma suas palavras. O cristão não anda em veredas sinuosas, indevidas, corruptas, e nem faz aliança com quem vive desordenadamente. O cristão deve fazer de Cristo a pedra de toque para pôr em prova todas as coisas, e mesmo quando for difícil, deve continuar agindo corretamente e manter-se afastado de toda sorte de mal. A instrução implica evitar situações, ambientes ou comportamentos que possam levar ao pecado ou prejudicar a fé e a reputação cristã, não apenas o mal em si, mas o que parece mal. Portanto, a passagem é um imperativo à santificação, incentivando o discernimento e a decisão de manter distância de qualquer ação que viole os mandamentos de Deus. Se formos obedientes a esses conselhos de Paulo, brilharemos certamente como uma luz em meio às trevas, teremos alegria dentro de nós e certamente teremos o poder para ganharmos almas para o reino de Deus. Chegamos assim ao fim dos nossos comentários desta aula. Vamos passar para nossas considerações finais. Paulo instrui os cristãos sobre como viver em comunidade e em relação a Deus. Enfatiza a importância do respeito pelos líderes, amor mútuo, alegria, oração, ações de graça e discernimento espiritual. Ele também adverte contra retribuir o mal com o mal
e informa a importância dos crentes a se afastarem de toda forma de mal. Nosso dever diário e nosso testemunho são desafiados em 3 áreas, diante dos nossos líderes sociais, diante uns dos outros pessoais e diante do Senhor espirituais. Vimos também as características de uma igreja autêntica. É uma igreja feliz. O cristianismo anima, não deprime. É uma igreja que ora. Oram melhor juntos, os que também oram sozinhos. É uma igreja agradecida. Sempre há algo pelo que devemos dar graças. Não devemos desprezar os dons espirituais. Os pregadores oferecem a mensagem de Deus à congregação. O dever do cristão é fazer de Cristo a pedra de toque para pôr à prova todas as coisas, e mesmo quando seja difícil, deve continuar agindo corretamente e manter-se afastado de toda sorte de mal. Assim, terminamos nosso estudo de hoje. Vamos orar agradecendo ao nosso Pai por essa mensagem e oportunidade de estudarmos Sua palavra. Querido Deus maravilhoso, Pai, agradecemos por essa mensagem deixada a nós por Paulo. Nos instrui a viver uma vida digna de um cristão liberto e salvo, que anseia pela volta de Cristo sem negligenciar a vida que testemunha Cristo para o mundo perdido, a fim de que muitos possam se converter através de nossas ações. Dai-nos a coragem para viver debaixo da liderança do Espírito Santo, em obediência e em ações de graças. Paulo nos deu conselhos importantes, ensinando-nos a viver digna de filhos de Deus, a fim de que sejamos a luz brilhante neste mundo e que a alegria dentro de nós nos impulsione a continuar nossa caminhada neste mundo até o retorno de Cristo. Assim nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Com essa oração, nós nos despedimos dos irmãos, agradecemos a audiência de todos vocês e a Deus, mais uma vez, pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Abraços a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!